problema, ou assim, não vamos chamar de problema, uma coisa diferente de vetores, que é importante saber, é como manipular o vetor. Como é um conceito novo, a manipulação é diferente. A manipulação ela é baseada na posição dos dados. Os dados eles vão ser armazenados de maneira consecutiva, de uma forma sequencial, né? Então, eles têm uma ordem. Que significa que as variáveis internas, eu vou chamar de as variáveis do vetor, elas estão referenciadas pela sua posição. Se a gente vê aqui, começa em 0 e vai assim aumentando. 1, 2, 3, até o número máximo menos 1 do tamanho do vetor. Por exemplo, esse vetor aqui tem tamanho 40, né? E o último elemento, ele está na posição 39. Por quê? Porque a primeira posição foi 0. Se eu quiser referenciar uma variável específica, um elemento específico do vetor, por exemplo, a oitava nota, que seria a nota de meu oitavo aluno da turma, essa nota foi 9,8. Como ela vai ser referenciada dentro do programa, como ela vai ser referenciada ao longo do nosso trabalho. Isso que muda, isso que seria uma coisa nova para vocês. Vocês vão usar o nome do vetor que vocês declararam, né? Vamos lembrar que vocês declararam notas, então, notas é o nome do vetor. E vocês vão usar os colchetes para referenciar a variável, a oitava variável, o oitavo elemento do vetor, a nota 9,8, vai usar a sua posição, o número inteiro 7, dentro dos colchetes. Essa vai ser a forma diferente. Vejam que praticamente já está quase tudo o que eu estou introduzindo, já temos bastante informação. Com isso, já podemos trabalhar, já podemos manipular o vetor. Um conceito importante é saber que quando eu faço isso vira uma variável. Eu já tenho uma variável. E tudo que era utilizado, que foi estudado antes para variáveis, vocês agora podem fazer e usar para essa variável aqui do vetor, para esse elemento do vetor. Eu posso fazer operações aritméticas, eu posso multiplicar, eu posso fazer condicionais, expressões lógicas, eu posso fazer atribuição, enfim, todas as aplicações da variável, ela se comporta como variável. Então, eu posso fazer. Vejam aqui embaixo, eu tenho 2 exemplos diferentes também. Dentro do colchete, é a posição, né? Seria um sufixo, isso aqui no lado direito do nome do vetor, e essa variável dentro aí, ela tem que retornar um inteiro, ela tem que representar um inteiro. Por quê? Porque vai ser a posição dela, né? Mas, por isso, eu posso utilizar uma variável que seja um valor inteiro. Eu não posso utilizar uma variável que seja um número real, porque não tem lógica. Essa variável tem que ser um número inteiro. Da mesma maneira que eu utilizo uma variável, eu posso utilizar aqui dentro expressões, já seja expressões aritméticas, eu posso fazer expressões lógicas, tudo que a gente já trabalhou. Bom, como já introduzi o conceito de vetor, eu já sei a sintaxe, já sei como manipular, eu vou voltar a minha motivação, aquele exemplo anterior, e vocês lembram que a gente achou uma solução, só que aquela solução era uma solução ineficiente. Se apresentamos vetores, eu posso utilizar então vetores dentro desse exercício anterior. E será que nossa solução ela não melhora? É isso que a gente vai ver. Lembrem que eu estou calculando as notas da turma e eu preciso saber aquelas notas que ficaram acima da média, né? Para fazer isso, a gente tinha feito essa repetição contada, só que agora a gente vai colocar a declaração do vetor no lugar de utilizar
A variável nota, que era uma única variável, a gente vai ter agora um vetor que representa múltiplas variáveis, que seriam as diferentes notas dentro vão ser reservados dentro desse vetor. Aqui embaixo, a notação, a sintaxe também vai mudar, porque no lugar de receber as notas dentro daquela única caixinha, que era a variável nota que ia sobrescrevendo, eu vou utilizar o meu vetor, só que esse meu vetor com o sufixo de um contadorzinho que vai ficar andando para poder percorrer todos os elementos que formam parte todos os elementos que formam parte do vetor. Dessa maneira, eu consigo percorrer cada variável do vetor e armazenar, que era o que eu queria, armazenar cada uma das notas. As notas, elas vão ficar armazenadas, ninguém vai sobrescrever, porque veja, cada uma delas vai ter seu espaço na memória. E quando finalizar a repetição contada, eu vou ter todas as notas guardadas para ser consultadas, ser utilizadas, manipuladas no momento que eu precisar dentro do programa. Essa é uma grande vantagem que a gente consegue ter com o vetor. Como seria agora a solução do problema? Antes de resolver aquela solução que foi um pouquinho ineficiente, eu vou também tentar otimizar meu código. Eu falei que o sufixo para esse contador era uma variável i que eu tinha declarado. Eu utilizava para referenciar cada uma das variáveis internas do vetor, os elementos do vetor, e eu preciso incrementar esse contadorzinho i, né, dentro de meu for. Agora, será que eu não posso aproveitar a variável contador na lógica do problema, da mesma maneira que eu mostrei quando a gente aprendeu a utilizar repetição contada? Uma grande vantagem do for é que esse contador, que ele trabalha automaticamente, ele se incrementa automaticamente ou se decrementa, pode ser essa variável utilizada dentro das chaves do for na lógica do problema que a gente quer resolver. E a gente aproveita esse incremento e utiliza para brincar, para resolver algum problema. Como i funciona da mesma forma que conte, vejam aqui, e ele vai ficar se incrementando de 0 até n-1, por que eu vou ter duas variáveis que vão estar se comportando do mesmo jeito? Não tem sentido. Então, uma sugestão, uma dica é tirar essa variável i e usar conte no lugar de i. Então, a gente elimina a inicialização de i, porque a gente já tem aqui dentro do for. A gente coloca conte dentro dos colchetes do vetor e elimina esse incremento aqui. Se vocês veem, agora, que lindo ficou nosso programa. Nosso programa ele ficou mais limpo, ele ficou mais otimizado e simplificou bastante a leitura. Agora, eu já tenho a leitura das minhas notas, utilizando o vetor. A cada percurso do contadorzinho, vai ficar se armazenando cada uma das notas. A primeira foi 7, o contador foi 0. Quando o contador é 1, é a nota 10. Quando o contador é 2, a nota é 2. Quando o contador se incrementa para 3, a nota é 5. E assim vai, imaginando que sejam 5 notas, a nossa última nota que foi armazenada é 10. Elas vão ficar armazenadas na memória e eu posso utilizar logo quando precisar. Vamos voltar então para o problema anterior. Eu quero mostrar todas as notas que estão acima da média. Eu vou utilizar o vetor, vou aproveitar as vantagens do vetor e tentar ver como que fica meu programa de uma forma mais eficiente. Bom, a gente já tinha visto essa primeira parte, calcula a média com o cálculo somatório e imprime essa média. Imaginando que a saída foi essa aqui,
são números reais, as minhas notas foram preenchidas. Vamos imaginar que N era 40, né? Porque aqui vai de 0 a 39. Eu tenho todos os valores já das notas de meus alunos aqui armazenados. E nesse exemplo, vamos imaginar aqui. Como que eu vou, então, resolver a listagem de todas as notas que estão ali dentro que ficaram acima da média? Eu vou fazer outro for, só que agora eu não preciso mais fazer a leitura novamente das notas, porque elas já ficaram armazenadas. Eu vou diretamente perguntar, utilizando uma estrutura condicional, e essa estrutura condicional vai utilizar a minha variável que referencia, que ela vai mudando e ela vai percorrendo todas as caixinhas dos elementos do vetor. Então, na medida que conta aumenta, os elementos aqui vão sendo trocados e eu vou comparando. 2,4 é maior que a média que foi calculada. Se for, imprime 2,4, que não seria o caso, lógico, 2,4 ela não fica acima da média. Aí eu vou para a segunda nota. A segunda nota seria, por exemplo, 7,8. 7,8 está acima da média e assim eu vou comparando todos os elementos de meu vetor. Quando finaliza essa repetição, eu vou ter como saída a lista de todas as notas acima da média. Essa minha solução, com certeza, ela ficou mais eficiente e ficou muito mais claro que a solução anterior.